quão grande é esse Deus. E muda-se, tudo muda. Isso não é uma questão motivacional, não é uma questão de lidar com emoções, é uma questão de fé, e fé sedimentada. Como eu disse lá nos reformadores, um dos pontos em que foi confrontada a igreja na época, lá no século XVI, foi exatamente sobre isso. Então os reformadores diziam, olha, sola fide, né? Só a fé, sola gratia, só a graça de Deus, sola escritura, somente a escritura. Sim. E finalmente ele fechava dizendo, sola Dio, só a Deus, somente a Deus o culto, somente a Deus a glória, sola Dio gloria, no latim, né? Então só a Deus a glória. Então a fé, ela é como aquele concreto que nós jogamos numa obra antes de começar, para fazer ali aquelas baldrames, né? Onde a edificação é feita. E essa fé vem pela compreensão da palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Não é por emoções. O mundo hoje, como muito bem pautou o pastor, ele é pautado, ele é edificado quase todinho sobre emoções. Sim. E fica aquela volatilidade, vai de um extremo para o outro, não há uma convicção, não há uma fé enraizada no coração das pessoas. Legal? Então a gente chegou até aqui, está sendo ótimo, graças a Deus. Tem mais um instantinho ainda. Tem mais. Aí, então ele confronta o próprio coração. Na aula passada nós falamos de confrontando o pecado. Aqui ele confronta o seu próprio coração. E ele começa a perguntar para si mesmo, né? Acaso, do verso 7 ao verso 9, ele faz essas perguntas. Pode acompanhar aí. Ele diz assim, acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Ou será que o seu amor nunca mais vai voltar? Será que ele deixou de cumprir suas promessas e isso é para sempre? Deus se esqueceu de ser bondoso? E na sua ira, ele fechou a porta para a compaixão? Aí ele conclui, dá uma olhadinha no verso 10. Ele conclui que sim, olha só. Então eu disse, isso é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Olha que coisa. Quer dizer, Deus mudou o seu jeito de agir. Em outras palavras, olha, Deus não é tão bom como eu pensava. Isso aí é um homem angustiado. Na minha versão está, Deus não é mais o mesmo. Olha só. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Isso foi a conclusão que ele chegou, gente. Vocês vejam o que é um ponto de vista equivocado? Aí a partir do verso 11, depois que ele coloca todas essas angústias para fora, ele muda de posição. Então, depois de orado, consultado o coração, o salmista fez muito bem em se voltar para Deus. A partir do verso 11, ele tem um encontro com Deus. Verso 11, verso 12, eles dão conta disso. Ele passou a meditar nos grandes feitos de Deus. Primeiro, olha só a sequência dos fatos. Primeiro ele rememorou o que Deus fez. Está lá, verso 11 e verso 12. Depois, ele meditou no caráter de Deus. Do verso 13 até o verso 15. Quando ele fala, o teu caminho, Senhor, é de santidade. Ele está falando do caráter, Deus é santo. Primeiro ele lembrou o que Deus fez. Depois ele lembrou quem Deus é. E finalmente, ele pensou até aprender. Ele buscou até encontrar. E ele orou até ser capaz de sentir em seu coração as emoções corretas. Aí eu me lembrei de Mateus capítulo 7 e verso 8, das palavras do Senhor Jesus, onde ele diz, olha, busca que você vai achar, bata que a porta vai abrir para você, porque aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta, abrir-se-lhe-á essa porta, né? Então é interessante que nessa lição, dentro de um contexto de grande tribulação, de grande luta, de desânimo, como diz o mundo aí, de baixo astral, né? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos
meditar até criar a convicção. Nós devemos pensar até aprender aquilo que Deus quer nos ensinar e buscar até sentir a resposta de Deus na nossa vida. Vamos repetir essa frase aí, meu amigo? Vamos lá. Na tribulação, devemos meditar até crer. Mede. Tá? Até crer. Uhum. Pensar até aprender. E buscar até sentir o agir de Deus em nossas vidas. Nada mais é do que as palavras do Senhor Jesus lá em Mateus 7,7. E, né, pastor? Atualmente eu vendo o versículo 13. Quer ver? Vai lá. Quando ele louva a Deus, quando ele caiu em si, né? Tomou aquele choque. Daí para frente ele já começa a adorar, porque ele reconhece. Quer ver, pastor? Aqui, ó, 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Isso. Que Deus, ó, Deus letra minúscula, né? Isso. Que Deus, letra minúscula, é tão grande como o nosso Deus, letra maiúscula. Aí tá maiúsculo, vendo? exatamente. É interessante. Quem Deus, que Deus, o nosso Deus é maior. E aí ele continua no 14. Tu és o Deus. Então louvor, hein? Isso mesmo. Grande é o nosso Deus. No 14 ele continua. Esse é o Deus que opera maravilhas. Qual grande é o nosso Deus? Tem um louvor disso aí, eu acho. Tem sim. Irmãos, finalmente, já está o nosso tempo terminando. Tá 5 para as 10. Mas já está terminando. Então, o Senhor Jesus falou que nós passaríamos por essas aflições. Quer dizer, nós já fomos prevenidos quanto a isso, né? Então, nós não podemos desperdiçar esse tempo como boa parte do mundo pagão tem feito. Esses tempos são tempos de sofrimento, mas também são tempos onde Deus tem agido na vida de todo aquele que faz como o salmista fez, que escancara o seu coração, que expõe as suas necessidades e que depois reconhece o Deus da sua salvação. Amém. Porque, na verdade, olha, para pensar comigo. Asaf não passou de verdade por todas essas coisas. Não. A rejeição, a ausência de bondade, a falta de amor, a falta de compaixão, o abandono de Deus, ou de fato Deus fez isso, virou as costas para ele, falou, eu não quero mais nada com você, sacerdote que não vale nada, eu não vou mais te ajudar, eu não vou te abençoar. Deus fez isso com ele. Ele mesmo reconhece logo mais adiante que o enfoque dele é que estava errado. Ele estava olhando só para dentro de si mesmo. Sim. E ele mudou a partir da hora que ele começou a olhar para o que de fato era. Sim. Então, só teve um, irmãos, só teve um nesse planeta que passou de fato por isso, por abandono, desprezo, sofrimento, que foi o Senhor Jesus. Deus é tremendo, né, irmão? Só Ele passou por isso. E só Ele é qualificado. Só Ele de fato é qualificado, porque Ele experimentou todas essas angústias. É verdade. E foi Ele que disse, olha, vocês fiquem firmes, porque vocês vão passar por momentos difíceis, mas eu estou com vocês. Amém. Não foi? Graças a Deus. E Ele sabe o que é isso. Ele de fato sabe. Asaf não sabia. Asaf achou que sabia. Ele achou que ele estava vivendo aquilo, mas logo ele viu que não era nada daquilo. Aquilo era um problema da sua mente, do seu coração. Sim. E hoje nós estamos vivendo muito isso. Pessoas atormentadas pelas suas próprias convicções, desenvolvidas dentro de si mesmas, que crescem, né? Vão se sobrepondo, se somatizando, até o ponto de cair, às vezes, numa depressão profunda, numa situação lamentável. Então, vamos olhar como Asaf olhou, olhar para o santuário de Deus, rememorar os seus grandes feitos, contar as bênçãos, como diz o hino, e tomar uma nova postura. Amém. A crise está aí, o sofrimento está aí, está, mas também, como dizíamos no começo da aula, Jerusalém celestial nos aguarda. Amém. Nós temos uma esperança, nós temos uma convicção, sabemos de onde viemos e sabemos para onde nós vamos, em nome de Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa salvação, e Ele sim experimentou todas essas situações.
de abandono. E ele próprio foi quem experimentou. E ele sabe, quando ele conquistou a salvação na cruz do Calvário, ele sabia o que estava fazendo. É verdade. Amém? Amém. Vamos orar? Isso. Vamos ficar de pé. Só para terminar, né, pastor? Já vai terminando. Por exemplo, dá tempo ainda, pastor? Dá tempo? Aí por exemplo, né, talvez esse silêncio de Deus, né, pastor? É para a gente se humilhar na presença dele, às vezes, Sim. né? Porque às vezes o silêncio é isso aí, né? Porque Deus às vezes não responde. Mas ele quer ver a sua humilhação, quer ver você clamando aí. Muitas vezes é isso aí, né? Não é um Nós tempo para jogar fora, como eu disse. Joga fora. Muitos têm jogado esse tempo fora. Você viu quase todos os versículos da Bíblia, ele chora. Senhor, chorei. É isso. Estou em angústia, né? Muito obrigado. Nada. É bom ter os irmãos aqui. Vamos orar. Amado Deus, graças te damos por esse tempo abençoado aqui junto com esses queridos e também com os que nos ouviram lá do outro lado, pelas redes sociais. Pedimos que a tua graça, a tua bênção, a tua misericórdia seja sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a sequência do culto e cada irmão que está nos acompanhando e também aqueles que não podem, Senhor, estar aqui, mas estão à distância nos acompanhando, que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia alcance a cada um, trazendo conforto, trazendo inspiração, que seja um domingo maravilhoso e abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes da gente encerrar aqui, eu só quero pedir desculpa aos irmãos que estão lá em casa, que houve uma queda aqui de internet, e aí tive que recomeçar, mas obrigado pela sua paciência, em nome do Senhor Jesus. 10h15, voltamos com o nosso culto, e você é o nosso convidado, em nome de Jesus. Deus abençoe.